Bueno, muy bien. Buenos días para todos. Bienvenidos al sexto encuentro ionizante organizado por la Comisión de Jóvenes de FRALC. Y también le damos la bienvenida a Pablo Brasesco, que es representante de la Sociedad Uruguaya de Radioprotección, y a Paola da Costa Rosa, que es representante de la Sociedad Brasileña de Radioprotección, que ellos van a ser hoy nuestros expositores. Bueno, en primer lugar, recibimos a Pablo Brasesco, técnico en radioisótopos de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica de Uruguay, técnico titular del Hospital de Clínicas del Centro de Medicina Nuclear e Imagenología Molecular, técnico titular y referente al Laboratorio de Radiofarmacia, Consultorio de Medicina Nuclear Ferrari Ferrando Páez y ex docente del Laboratorio de Radiobiología Biofísica de la Universidad de la República de Facultad de Medicina. Bueno, Pablo nos va a exponer hoy sobre efectos del consumo crónico de cannabis en la función cerebral y el rendimiento cognitivo. Bueno, te habilito para compartir pantalla, Pablo. Muchas gracias, Ginelle. Perfecto, ahí ya puedes compartir. Un segundo. Ahí pueden verla como en la presentación, Ginelle. Sí, ahí se ve. Sí, está en modo presentación. No, está chiquito. Ahí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Disculpen la demora. Antes que nada, agradecerle a todo el comité de la FARC por la invitación y en especial a ti, Ginelle, por hacérmela llegar. Hoy vamos a exponer sobre lo que fue mi proyecto de iniciación a la investigación. El mismo es un proyecto CSIC, que es de la Comisión Sectorial de Investigación Científica del Uruguay, y fue en coordinación con varias instituciones, tanto la Facultad de Medicina como el Hospital de Clínicas y la Junta Nacional de Drogas. El mismo fue titulado Difusión cerebral en usuarios frecuentes de cannabis del mercado regulado. Eh, para los que no sabían, el Uruguay fue el primer país en regular legalmente el mercado de cannabis desde la producción hasta la venta en la Ley 19.172 del año 2014. Y a partir del 2017 la venta de cannabis fue en las farmacias de nuestro país, saliendo del mercado ilícito o parte. A nivel mundial, en el 2023, 244 millones de personas consumieron cannabis en el último año. Esto da el dato de que es dentro de los países donde no es legal, es la droga más consumida. A nivel de Uruguay, se posiciona también dentro de los países a nivel mundial de mayor consumo.
En la octava encuesta nacional sobre el consumo de drogas que se realizó en Uruguay, el cannabis ocupó la tercera posición, luego del alcohol y el tabaco, y luego siguieron los tranquilizantes y los antidepresivos. Se estima que, se estima que 227.000 personas entre 15 y 16 años consumieron cannabis en el último año. Esto representa el 12,3% de la población total del Uruguay. Pero aquí, dentro de esta encuesta que se hizo en el 2024, es un dato no menor aquí, que es la percepción de riesgo del consumo del consumo frecuente de la droga. Y pueden ver, por ejemplo, lo que es el consumo de cigarrillos, el alcohol y el cannabis tiene dentro de las drogas, una baja percepción de riesgo. Y aquí podemos tener también lo que es el cuidado que tienen las personas al consumir este tipo de drogas, ubicándose también el cannabis en un porcentaje bajo, o sea, una percepción de riesgo baja y un cuidado bajo. El 17% de los consumidores de cannabis del último año presentó signos de uso problemático, siendo el perfil de consumidores el 71% masculino, el 71% también se ubicó dentro de la capital de Uruguay, que es Montevideo, y casi la mitad, más de la mitad, fueron menores de 25 años. El cannabis tiene más de 538 compuestos químicos, dentro de los cuales podemos encontrar compuestos fenólicos, que son ácidos fenólicos, flavonoides, y previenen el estrés oxidativo y reducen la incidencia de enfermedades crónicas, los fitocannabinoides y los terpenos. Dentro de los fitocannabinoides es donde nos vamos a centrar. Los compuestos terpofenólicos producidos por tricomas glandulares de las flores de cannabis y son altamente liposolubles. Dentro de los más conocidos está el CBD y el THC, siendo el THC el psicoactivo. Pero ¿cómo es que actúa el cannabis en nuestro sistema? Básicamente tenemos dos tipos de receptores, los CB1 y los CB2. El CB1 va a estar localizado principalmente a nivel del sistema nervioso central y los CB2 localizado principalmente en la periferia, teniendo gran afinidad el THC por los CB1, por ende los que están a nivel del sistema nervioso. ¿Cuál fue nuestra hipótesis, nuestro objetivo del proyecto? Nuestra hipótesis de trabajo fue que los consumidores de cannabis con alta concentración de THC presentan en el mercado generar alteraciones de perfusión cerebral. El presente proyecto tuvo como objetivo estudiar los efectos cerebrales del consumo crónico de cannabis de venta en farmacias habilitadas del mercado uruguayo con concentraciones de cannabinoides previamente conocidas. Bueno, ¿cómo fue que hicimos este proyecto? Utilizamos dos grupos, un grupo de 22 usuarios activos de cannabis y 25 voluntarios normales sin historia de consumo que en realidad utilizamos provenientes de otros proyectos. Los dos grupos no diferían de edad, sexo ni medio socioeconómico. Se aceptaron usuarios que presenten un periodo de abstinencia de 5 o 10 días para evitar la persistencia del THC en el cuerpo y, y tanto el SPECT como las evaluaciones neurocognitivas se realizaron en dicho periodo. Los voluntarios normales pueden haber tenido una historia de consumo de hasta 10 veces a lo largo de su vida y sin consumo declarado 6 meses antes de realizarse el estudio. Los criterios los criterios de inclusión
para el grupo de usuarios fueron consumo activo de al menos 6 meses de evolución de una variedad de cannabis del modelo del que se comercializa en las farmacias del Uruguay, con una que tiene una concentración de cannabinoides ya conocida. Se aceptaron consumidores que consuman otro tipo de cannabis excepcionalmente, y la forma de administración que utilizan fue a través de inhaladores o fumada. El criterio de exclusión para los dos grupos fue la patología psiquiátrica mayor, trastorno psicótico, depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno de la ansiedad en curso, o neurológicos, grave, ACV, epilepsia, tumor, encefalitis, eh, la historia de consumo de otras drogas, en esencial cocaína y sus derivados, solventes, sustancias clasificadas como perturbadoras, LSD, ketamina, MDMA y drogas intravenosas. Y tuvieron que tener ausencia de consumo de alcohol con criterios toxicológicos de abuso. Todos los participantes accedieron al estudio mediante un consentimiento informado. Una de las evaluaciones que hicimos fue a través de una entrevista mini, la evaluación psiquiátrica, que es una entrevista neuropsiquiátrica internacional que consiste en una entrevista diagnóstica estructurada, breve, de breve duración, que explora los principales trastornos psiquiátricos, y para la evaluación de la historia del consumo se aplicó el test de screen de alcohol, tabaco y uso de sustancias, el ASIST. Y luego evaluamos a los voluntarios mediante la técnica de medicina nuclear, que es un SPECT de perfusión cerebral, tomando una adquisición de imágenes que se realizaron en una Mediso. Mediso es la marca, es una gama cámara, y se le realizó un SPECT a los 60 minutos post-inyección en reposo psicofísico. La dosis que se calculó en base al peso del paciente, con una referencia de 25 milicurí para 70 kilogramos de peso. El espectro encefálico consistió en la adquisición de imágenes de una órbita de contorno automático de 360 grados, con 128 paradas, mediante la modalidad de Step and Shoot, en una gama cámara Mediso, que como les dije, de dos cabezales. Para los que no están familiarizados con la medicina nuclear, es una rama de la imagenología en el cual se le inyecta bajas dosis de un radiotrazador que se va a fijar en un determinado órgano, y la gamma cámara lo que va a hacer es sensar los fotones que van a estar emitiendo el órgano que estemos estudiando. En este caso es el cerebro. El procesamiento de imágenes se realizó por una reconstrucción por método iterativo SEM, seleccionando 10 subconjuntos y 2 iteraciones previo filtrado con filtro Butterworth de orden 10, una frecuencia de corte de 0,2, y una corrección de atenuación que se realizó por método de Chang de primer orden, utilizando un coeficiente de atenuación de 0,12 centímetros a la menos 1. A través de esto, o sea, vamos a adquirir el estudio con lo que es la gamma cámara, lo vamos a reconstruir con las consolas de procesamiento, y luego vamos a hacer presentación en los cortes transversales paralelo a la línea de la comisura anterior a la comisura posterior, y los cortes coronales y sagitales perpendiculares a los mismos. Y luego lo que hacemos nosotros es adquirir un N de voluntarios y lo analizamos en un software que lo que va a hacer es hacer que coincidan todos esos cerebros para poder evaluar voxel a voxel cuánto es la captación de ese radiotrazador para poder hacer el análisis estadístico. El software es el SPM8. El análisis estadístico fue por comparación de las muestras, se obtuvo
las áreas cuya perfusión difiere significativamente en individuos consumidores de cannabis versus los consumidores normales. Se buscó correlacionar los puntajes del SPECT con las pruebas neurocognitivas que les realizamos a los voluntarios. Acá ven, esto es en realidad es un SPECT-CT, y ven lo que ven en más naranjita es la captación del radiofármaco y que está superpuesto en este caso a una tomografía. El radiofármaco que utilizamos es el SD, que es el bicistato, unido a un radioisótopo, que es el 99 metastable tecnesio, que es un radiofármaco de evaluación que evalúa el estado de perfusión cerebral. O sea, se va a fijar en las áreas del cerebro donde llegue más la sangre. El bicistato es metabolizado por enzimas endógenas que pueden detectarse en sangre y orina y se excreta principalmente por los riñones. En 2 horas ya el 50% de la dosis de lo que le inyectamos al paciente ya se encuentra en la orina. Y a las 24 horas ya el 74% ya se encuentra en la orina. O sea, no solo se va a eliminar por decaimiento radioactivo, que ahora vamos a ver cuál es el periodo de semidesintegración del tecnesio, sino que también tiene una eliminación biológica. Dosimetría de la radiación, el tecnesio es el radiotrazador más utilizado en medicina nuclear convencional para lo que es radiodiagnóstico y decae por transición isomérica por un periodo de semidesintegración de 6,02 horas. Y decae en radiación gamma. Y la energía media del tecnesio es 140 kiloelectronvolt. El tecnesio lo obtenemos a través de lo que son los generadores. En este caso es un generador de la marca Vacom, que lo que tiene dentro es molibdeno 99, que ese molibdeno va a decaer a lo que es el tecnesio y por un proceso de quimioabsorción en una columna de alúmina, lo vamos a poder extraer eluyéndolo, o sea, pasando a través de esa columna suero. Y por aspectos químicos vamos a arrastrar lo que es el tecnesio y lo vamos a obtener en un vial. Y con eso después vamos a marcar los radiofármacos que necesitemos. En este caso va a ser el SD. Con respecto a la radiación externa, la constante específica de la radiación gamma para el 99M tecnesio es de 5 microcoulombios sobre kilogramos por megabecquerel horas a 1 centímetro. Y la constante y el tecnesio va a decaer con el periodo de semidesintegración, como vieron, es de 6,02 horas. O sea, luego de transcurrida 1 hora voy a tener el 89% de la actividad inicial, luego de 2 horas el 79%, luego de 3 horas el 70% de la actividad inicial, y así sucesivamente. Pero como les dije, la medicina nuclear consiste en la inyección de un radiotrazador. Entonces, no solo el órgano, o sea, no solo se va a irradiar lo que es el órgano blanco, que en este caso es el cerebro, sino que se va a irradiar el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, para ello necesito saber lo que es la dosis aportada a cada órgano a través de la dosimetría interna. Para este radiotrazador, el cerebro tiene una tabla una dosis absorbida de 6,1 miligray y a nivel de lo que es cuerpo entero es 2,6. Esto es lo que estaría irradiando el estudio de perfusión cerebral. Y acá pueden ver el resto de los órganos.
Siempre definimos en medicina nuclear lo que es nuestro órgano blanco, que en este caso es el cerebro, que es el que queremos estudiar, y cuál es nuestro órgano crítico, que en este caso va a ser la vejiga, porque va a tener una eliminación a través de los riñones. Esto es un espectro de perfusión cerebral. Justo, a lo mejor no es el mejor, justo es un caso de un paciente con epilepsia, que se inyectó bajo crisis. Este paciente se lo inyecté yo bajo crisis y luego, o sea, él adquirió lo que es el espectro. Bueno, de todo lo, como les comentaba, de todos los resultados, o sea, fuimos adquiriendo voluntarios y los fuimos cargando en el software, que el software lo que iba a hacer va a ser hacer que coincidan todos esos cerebros, porque todos los cerebros anatómicamente son distintos, para poder evaluarlos en conjunto y ver qué áreas estaban más involucradas o no. Como les dije, las imágenes fueron obtenidas por SPECT, se compararon mediante test de T en el software SPM8. Se utilizó para la comparación de una muestra de sujetos controles pertenecientes a un proyecto de investigación previo. Cabe destacar que este tipo de investigación y eso si bien el proyecto de iniciación lo realicé yo, de lo que es el área de trabajo, con el cual fue mi tutor y fue el responsable de todo el proyecto, es el doctor Rodolfo Ferrando, el cual ya hace años viene estudiando la perfusión cerebral en usuarios de otro tipo de drogas y continúa, ¿no? Ya había estudiado en usuarios de cocaína, en usuarios de pasta base, y ahora seguimos estudiando los usuarios de cannabis. En este caso, los usuarios que consumen cannabis del que se comercializa en las farmacias del mercado uruguayo. Y actualmente nos encontramos evaluando usuarios de clubes de membresía que se llaman, o sea, son autocultivadores que consumen un tipo de cannabis que tienen mayor concentración de fitocannabinoides y en especial el THC, que es el psicoactivo, que es el que queremos evaluar. Bueno, estos son eh, los usuarios que evaluamos. Evaluamos 22 usuarios de cannabis de las farmacias que consumían las variedades del mercado uruguayo, que tienen una concentración de THC de aproximadamente 5% y una concentración de CBD del 10 al 11%. 15 fueron del sexo masculino, 7 del sexo femenino. La edad eh, fue de 19 a 35 años, teniendo una media de 27,6 años y un desvío estándar de 4,6. El consumo total de las bebidas de las farmacias fue de un 60 a un 100 de un 60% aproximadamente, teniendo una media en el 81%. De ese consumo representaba aproximadamente que hacía 16 meses ya venían consumiendo el cannabis que se comercializa en las farmacias. La dosis por semana tuvo una media de 10,7 gramos por semana y el periodo de abstinencia para la realización del estudio, lo que se logró fue que sea de 24 a 96 horas. Y los voluntarios tenían un consumo de otro tipo de cannabis con una media de 102 meses. Y como les comenté, los controles que utilizamos para poder comparar la,
los SPEC y las pruebas neurocognitivas fueron provenientes a otro proyecto. Los reutilizamos de otro proyecto. Bueno, acá los resultados, ¿no?, que obtuvimos. Los usuarios mostraron 6 clausos de hipoperfusión, o sea, que en algunos sectores del cerebro no llegaba tanta sangre. En la corteza frontal, polar anterior a izquierda, órbito frontal bilateral a predominio derecho, frontal metromedial bilateral, temporal derecho y temporal anterobasal izquierdo, y en el tronco encefálico. Nos encontraron áreas de hiperactividad significativa. Bueno, estas son las imágenes y los datos que te arroja el software luego del análisis. Eh, Ahora van a ver una fotito un poco mejor. Estas son las áreas de hipoactividad que encontramos en nuestro N. Acá las ven más claras porque están superpuestas a lo que es una resonancia magnética, y ven las zonas que tienen hipoperfusión comparado a los controles. El tronco encefálico, esto es parietal anterior, y esto es temporal izquierdo, temporal derecho. Temporal izquierdo, perdón. Bueno, dentro de lo que son las conclusiones, el uso frecuente de cannabis, disponible en las farmacias del mercado uruguayo, produce hipoperfusión prefrontal y temporal bilateral, que predomina en las áreas paralímpicas del sistema de recompensa, que este es el que está involucrado en la dependencia de las sustancias psicoactivas. En las regiones involucradas representan áreas críticas para las funciones cognitivas exploradas, como es la memoria y la atención ejecutiva. Teniendo presente que Uruguay ha aprobado una ley que regula de forma íntegra el mercado de cannabis, en particular con fines recreativos, resulta necesario establecer políticas eficientes basadas en la evidencia científica que intente reducir los riesgos y mitigar los daños del uso frecuente de esta sustancia. Contar con medidas objetivas de la gravedad de los efectos de cannabis sobre la función cerebral permitirá definir con certeza el riesgo que representa el uso de la sustancia para el usuario y la comunidad. Y bueno, esto es lo que fue el proyecto de iniciación, y comentarles que continúa, ¿no? Que ahora seguimos evaluando voluntarios que consuman otro tipo de variedades para ver si los defectos que encontramos se magnifican, o vemos otro tipo de defectos en lo que es la perfusión cerebral, dependiendo de las concentraciones de los fitocannabinoides, ¿no? Y Mm, bueno, muchas gracias. No, no sé si alguien tiene alguna consulta. Si no, seguimos con nuestra segunda expositora. Y te agradezco, Pablo, por tu apoyo y por tu colaboración. Y muy interesante tu charla. Muy Muchísimas agradecido con gracias. ustedes. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, ahora nuestra segunda expositora, Paola Acosta Rosa, es tecnóloga en radiología, especialista en protección radiológica y máster en ciencias de física médica, Universidad Tecnológica de Paraná, es profesora universitaria UNITER Brasil, radioproteccionista con 10 años de experiencia en núcleo de protección radiológica y actualmente trabaja en Navix, gestión y calidad, y es creadora de contenido digital del programa Radiación para Leigos, que quiere decir radiación para principiantes, desde el 2021, y ella nos va a exponer sobre la comunicación como herramienta de radioprotección. Bom dia, pessoal. Olá. Muito Buen obrigada pelo día. convite. Espero Ya que te... eu consiga me fazer entender em português. Sí, te entendemos. Ya te hago Perfeito. co-host. Preciso colocar os slides aqui. Vamos ver.
Aparece, né? Ahora sí, perfecto. Perfeito. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Paola, eu falo aqui do Brasil e hoje quis trazer um pouco a respeito da comunicação na proteção radiológica, já que eu trabalho com proteção radiológica e tenho esse canal de divulgação científica que se chama Radiação para Leigos ou Radiação para Principiantes. Então, eu tenho trabalhado com o público e tenho visto que acho que uma das maiores barreiras que nós temos com relação à aplicação de proteção radiológica é justamente relacionada à comunicação. E por que que é tão importante que nós falemos sobre proteção radiológica com as pessoas de modo geral, seja entre profissionais, seja entre pacientes ou com o público leigo, o público principiante? Porque radiação é um fenômeno físico que a gente não consegue ver, a gente não consegue sentir, a gente não consegue ver o cheiro, né? Não sentimos cheiro, é algo que não percebemos a presença. E para a gente conseguir conscientizar as pessoas acerca do uso correto, acerca dos riscos associados, vai depender muito da comunicação. Mas os assuntos relacionados à radiação, por ser um tema técnico-científico, têm uma dificuldade com relação à compreensão. Eu falo aqui do Brasil. Aqui no nosso país, a gente sabe que assuntos relacionados à ciência são de difícil compreensão, porque na escola básica as pessoas não têm muito acesso a esse tipo de informação, então elas não entendem. Então isso significa que existe alguma coisa que nós precisamos fazer para adequar a nossa linguagem de modo que as pessoas entendam esse aspecto da ciência que nós usamos em radiologia, que nós usamos na física. Então, por isso se faz importante. Eu consigo acompanhar o chat aqui de vocês, caso vocês tenham dúvidas, caso tenham perguntas, e eu posso respondê-las, tá, pessoal? Bom, seguindo aqui então, a proteção radiológica, ela vem como essa ferramenta de segurança quando nós fazemos uso de radiações, em especial as radiações ionizantes, e ela é, além de uma ciência da física, uma ciência de comunicação. Por quê? Quando nós avaliamos os principais fatores de erro em ambientes que usam radiações, seja na medicina, seja na indústria, seja em pesquisa, muitas vezes é por falha na comunicação. Isso porque pode ser que haja um problema da interpretação por parte de quem está falando e por parte de quem está ouvindo. Muitas vezes nós partimos do pressuposto que o que estamos dizendo está sendo completamente entendido por quem está ouvindo, mas isso nem sempre é verdade. Então, por isso que é muito importante que a gente conheça a linguagem que nós devemos utilizar quando falamos com cada público. Então, além disso, temos que lembrar também que o tópico radiação, radioatividade, traz muito medo. E isso porque nós sabemos que no passado já tivemos usos de radiações ionizantes que criaram marcos na história que faz com que as pessoas se lembrem desses eventos e associem radiação a coisa ruim. Então, por isso que, além da questão de segurança radiológica, uma questão de esclarecimento para as pessoas acerca do assunto contribui para que nós tenhamos proteção radiológica mais efetiva, já que a gente usa a radiação sempre pensando nos fins benéficos, mas as pessoas não entendem. Então, nós, como conhecedores, como portadores do conhecimento, precisamos adequar nossa linguagem para trazer essa informação para as pessoas. Eu sou autora de um livro que se chama Acidentes Radiológicos, que traz uma narrativa de uma série de eventos que já ocorreram no mundo relacionado a radiações em ambiente civil. E muitos desses eventos
tem como causa a falha na comunicação. Eu trouxe alguns exemplos que irei mostrar daqui a pouco para vocês verem, mas para a gente contextualizar a importância. Vejam só, aqui eu tenho um outro exemplo com relação a essa comunicação, como eu comentei. Quando um paciente entra numa sala de exames para fazer um exame de imagem, como um raio-x, por exemplo, a pessoa vai falar, né? Esse equipamento aqui vai te irradiar, né? Vou fazer um exame com uma dose de radiação, você vai ser irradiado. Qual será que é a percepção da pessoa que está ouvindo você falar isso? Nossa, ele vai me irradiar? A radiação? Nossa, será que isso é perigoso? Isso gera muitas dúvidas na cabeça do paciente quando é uma pessoa mais leiga. E às vezes, mesmo em outros ambientes, como medicina e indústria, entre equipes, se não é uma pessoa da área das radiações, até mesmo elas, com o seu conhecimento, podem acabar tendo medo por não entender do que se trata. Então, isso é um fenômeno muito comum entre as pessoas de terem receio, justamente porque radiação a gente não vê. Quando a gente percebe, o efeito já aconteceu, e como a gente vê na história, é tudo muito trágico, né? Mas a nossa realidade, felizmente, não é assim sempre. Bom, uma outra coisa também que é importante, claro, não apenas falando de proteção radiológica, mas num modo relacionado à saúde, num contexto geral, a comunicação ela vai servir não apenas para a gente informar a pessoa sobre o que ela vai fazer, seja um paciente ou um profissional, mas isso ajuda a gente, por meio da comunicação, esclarecer assuntos que as pessoas não entendem para gerar confiança. Quando você tem firmeza na sua fala e você conhece o que você está fazendo para explicar para outra pessoa, isso faz com que a pessoa te veja como uma figura de autoridade e confie no que você está dizendo. Quando a gente pensa sobre isso em exames da medicina ou tratamentos da medicina que usam radiação, isso favorece a boa execução, porque essa pessoa vai contribuir com o que você está fazendo. Pensando em um paciente, por exemplo, quando você explica o que você está fazendo e esclarece os medos que esse paciente tem, ele relaxa, confia em você e lhe permite fazer um exame melhor, sem que haja necessidade de repetição, por exemplo. E isso é uma contribuição ativa para a proteção radiológica. Então, isso faz com que a gente tenha essa clareza e isso desperta empatia, né, tanto de nós com a pessoa, quanto a pessoa conosco, como profissionais. Então, essa comunicação se faz necessária. E, novamente, como eu citei no início, quando nós vamos nos comunicar, a gente precisa ter em mente qual é o público que nós estamos falando. Se você é um profissional que trabalha com radiações e você vai se comunicar com outro profissional, a linguagem pode ser mais técnica porque essa pessoa vai lhe entender. Agora, quando nós falamos com um paciente ou com uma pessoa do público geral, em que o conhecimento dela sobre o assunto é muito raso, é pouco, ela não conhece o que você está fazendo, a linguagem precisa ser adaptada. Então, é uma ferramenta que nós, como profissionais que lidam, que mexem com radiação, precisamos desenvolver com o tempo. Aqui nós temos também uma concepção ampliada acerca da proteção radiológica. E isso eu até pergunto a vocês que estão me ouvindo, espero que estejam conseguindo me entender com clareza. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: quando vocês que estão ouvindo aqui, pensam em proteção radiológica, o que é que vocês imaginam quando vocês pensam nesse assunto? Né? Proteção radiológica me lembra. O que vocês lembram quando ouvem essa expressão? Eu, por exemplo, quando pergunto isso para outros profissionais, eles costumam falar para mim: Ah, professora, eu me lembro de blindagem,
eu me lembro de dosímetro, eu me lembro de vigilância, fiscalização e só. Mas, na verdade, a proteção radiológica possui muitas ferramentas que nós podemos usar para garantir que, de fato, nós tenhamos o nosso benefício do uso das radiações e com o mínimo risco possível. Então, aí entra essa questão da comunicação, né? Então, proteção radiológica não é apenas blindagem, chumbo e dosímetro. Proteção radiológica pode ser muito além disso. E isso também é a questão da gente fazer gestão de risco, né? O risco humano, já que a comunicação diz respeito a essa troca entre pessoas, né? Com relação ao que se fala. Então, a gente pode considerar que na proteção radiológica, pensando tecnicamente, a gente tem os nossos princípios de proteção, que é a justificativa, a limitação e a otimização. Mas quando pensamos de um modo mais amplo, a gente pode expandir esse tripé e colocar ali como um tripé de segurança a questão da técnica que nós vamos adotar, as atitudes que nós vamos ter durante um procedimento, um exame e a comunicação. Então, isso pode ser ainda também uma base para a nossa proteção radiológica, além do aspecto técnico, entendem? Então, é esse mecanismo de comunicação que nos permite vincular a parte técnica do nosso conhecimento associada a um comportamento que nós teremos, né, e que nós esperamos das pessoas, dos pacientes, por exemplo. Aqui nós temos outro exemplo prático acerca, né, dessa questão de comunicação, né, que seria uma barreira contra a radiação, mas uma barreira que não é física, porque ela está embasada no diálogo, né? Mas, claro, existem muitas ferramentas que nós podemos adotar quando pensamos em proteção radiológica. Mas vamos exemplificar aqui com a parte da comunicação. Quando você comunica o seu paciente acerca do que você está fazendo, você minimiza erros. Por exemplo, nós temos advertências para que pacientes que estão gestantes, que estão grávidas, nos comuniquem, caso esteja, para que nós possamos decidir se o exame será feito ou não, para saber se vai haver exposição à radiação ou não. Embora costuma ter nas salas uma sinalização para que a paciente gestante comunique, às vezes ela não vê esse aviso. Então, nós podemos perguntar: você tem possibilidade de estar grávida, de estar gestante? E ela vai responder se sim ou não. Caso ela responda sim, você já garantiu a proteção radiológica por saber dessa informação e modificar o protocolo para ela. Ou então, né, se existe alguma restrição, algum preparo pré-exame que o paciente precisaria fazer e ele não fez, quando você pergunta, você já descobre, e sabendo que o paciente não fez o preparo, por exemplo, você pode evitar de fazer o exame porque ele não resultaria em um benefício, já que não daria para ter o diagnóstico sem o preparo. Então, comunicação ajuda a evitar erros e isso ajuda a evitar exposições adicionais. Tá? Então, isso é o objetivo dessa comunicação, né? Entender o que se espera de cada exame, né? A comunicação entre vocês e a equipe, de modo geral, também ajuda. Um outro exemplo. Esse exemplo não é da parte de radiação ionizante, mas é da parte de radiologia, ressonância magnética. A sala de ressonância magnética, embora não tenha risco físico associado à radiação ionizante, existem outros fatores de risco, como o campo magnético, por exemplo. Então, não basta que apenas o operador da ressonância entenda os riscos.
Outros profissionais, como equipe de enfermagem, também precisam entender para não entrar na sala com metais que poderiam ser atraídos pelo campo magnético. Nós temos muitos registros de acidentes que já ocorreram em ressonância pelo fato da equipe não compreender os riscos e não haver essa comunicação, esse treinamento. Então, novamente, isso nos alerta sobre a importância desse diálogo entre os profissionais também, para que se tenha um padrão. Inclusive, essa padronização de linguagem entre os profissionais é exigido por normativas, tá? Então, nós temos leis, cada país vai ter a sua lei. Aqui no Brasil, nós temos a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM. É esse órgão que nos traz as leis que vão definir os padrões que serão adotados por cada instalação para que a equipe possa se comunicar na mesma linguagem, para minimizar erros. Quando cada profissional faz as coisas do jeito que acha que tem que fazer, sem haver a padronização, a gente também tem erros, e isso implica em falha na proteção radiológica de modo geral. Então, por isso que essa comunicação é importante. E para ilustrar isso, eu trouxe alguns exemplos de acidentes radiológicos que, claro, aqui são de alto grau, acidentes graves, que ocorreram por falhas de comunicação para a gente visualizar isso um pouco melhor. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para nós um acidente que aconteceu aqui no Brasil. Não sei se vocês conhecem o acidente radiológico de Goiânia com o Césio 137. Aconteceu aqui no Brasil em 1987. E um outro acidente bem parecido que aconteceu no México, em Ciudad Juárez. Então, esses acidentes aconteceram por quê? Aqui no Brasil, a instalação de radioterapia fechou e deixou o equipamento no local. Não levou o equipamento e não avisou, não notificou o órgão de fiscalização. Então, ninguém sabia que o equipamento estava lá. Então, foi uma falha de comunicação, de não se seguir protocolos e de não comunicar o órgão de fiscalização o descomissionamento daquele equipamento, que foi encontrado por público leigo, público principiante, público que não conhecia aquele equipamento e causou o acidente porque espalharam o material radioativo na cidade. Foi gravíssimo. O acidente doméstico, Cidade Juarez, também foi um equipamento que estava também guardado em um local em que os funcionários não sabiam do que se tratava, ninguém sabia que aquela máquina possuía elementos radioativos e uma pessoa pegou a máquina para desmanchar. E nisso acabou espalhando material radioativo que se propagou por muitos estados do México e resultou na contaminação com cobalto 60 de muitos locais, que precisou haver demolição de casas, precisou haver todo um rastreamento. Foi um acidente de largo impacto, bem importante. No Panamá, também já aconteceu acidentes radiológicos na máquina de radioterapia, em que, por uma divergência entre protocolo e o que o fabricante havia feito, as pessoas que começaram a padronizar a máquina não entendiam como o sistema funcionava, estavam utilizando outra unidade de dose para a radiação, e isso resultou em sobredose, sobreexposição de diversos pacientes, que machucou muitos destes vieram a óbito depois, por uma questão de linguagem distinta, né? Unidades de medida diferentes, uma falha de comunicação técnica. No Peru, também já aconteceu um acidente em Ianangó, não sei se vocês conhecem, mas também já ocorreu um acidente em radiologia industrial, em que o trabalhador encontrou a fonte e, por não haver um treinamento de todos os trabalhadores que eram da área,
ele não sabia que aquilo que ele encontrou era uma fonte de radiação. E ele guardou no bolso e isso resultou na necrose da perna dele. Ele perdeu o membro, perdeu a perna por ter guardado no bolso. Uma falha gravíssima de comunicação da gestão do local para com os funcionários dos diversos setores. Então, isso também aconteceu, né? E em El Salvador também aconteceram acidentes radiológicos por falha de comunicação entre profissionais a cada turno, além de manuais em idioma diferente do idioma local. Então, em El Salvador fala-se espanhol e os manuais não estavam naquele idioma. Então, os profissionais, quando viram um erro na radiologia industrial, foram tentar consertar eles próprios e acabaram se expondo gravemente. Um deles acabou vindo a óbito por síndrome aguda das radiações. Então, a gente consegue perceber como falhas na comunicação, que são coisas simples de serem resolvidas, podem ter uma magnitude muito maior. Então, por isso que a comunicação, primeiramente entre a equipe, já fundamenta uma boa radioproteção, porque quando se fala sobre a parte da proteção, protocolos, isso facilita. E é importante que o local não trate comunicações de erro como punição. A equipe deve ter liberdade para se comunicar e falar sobre as coisas que ali ocorrem, para que você consiga cada vez mais melhorar os protocolos relacionados à proteção radiológica, né? Então, é interessante que quando há queixas, isso seja transformado em uma solução, né? Então, que hajam reuniões entre equipes, não apenas entre profissionais que operam equipamentos ou fontes emissoras de radiação ionizante, mas entre todos, porque isso é o que garante uma boa prática. Aqui então, né, vem até uma frase que eu acho interessante a gente ter em mente, né? Se de repente o fato da gente não poder se comunicar pode ser tão perigoso quanto a própria radiação. Novamente, quando você não se comunica, a gente pode ter sim problemas. Só um minutinho, pessoal. Hoje eu estou com um pouco de gripe, então a voz vai acaba desgastando um pouco mais. Bom, e aí nós temos, claro, a nossa comunicação com o nosso paciente, que também contribui, como eu comentei no início, com a nossa proteção radiológica. E para isso, o profissional que conversa com o paciente precisa estar capacitado para explicar para aquele paciente como o exame funciona e principalmente os riscos associados, porque isso é uma dúvida muito comum dos pacientes. Eles já vêm para nós com muito receio, perguntando se o exame não vai dar câncer, se não vai acontecer nenhum problema, se é perigoso. Então, quando o profissional consegue tranquilizar o paciente, ele contribui para a execução do exame, porque ele entende e confia no profissional. E aí, pessoal, por fim, nós temos aqui a nossa comunicação com o público. O público geralmente costuma acreditar em qualquer coisa que está na internet. E na internet, muito se fala de coisas que não são verdade. Então, é importante que a pessoa tenha direito ao acesso à informação para que a pessoa mesmo possa entender por si própria do que se está falando, sem cair em armadilhas. Então, nesse momento, se faz muito útil campanhas de divulgação, campanhas de conscientização. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje nós estamos no mês de outubro e nós temos a campanha do Outubro Rosa, que é onde se fala sobre mamografia. E nessas campanhas se traz muita desmistificação desse assunto, clareza nas informações, explicando riscos e benefícios, explicando como que as coisas funcionam. Isso não deixa de ser uma ferramenta de proteção invisível,
porque ela vai garantir proteção radiológica por meio da palavra. Então, quanto mais a pessoa conhece, menos ela vai ter medo. Marie Curie falava sobre isso, né? Que, né, não há nada no mundo a ser temido, só a ser entendido, certo, pessoal? Então, para a gente fechar essa conversa, eu deixo aqui também essa frase no final, né? Que a radiação, assim como a comunicação, né, são ferramentas invisíveis, mas que por meio da comunicação a gente consegue compreender e controlar, né? Tanto a questão ali da segurança quanto a questão de acesso à informação. Então, quanto mais a gente fala a respeito, mais ela vai ser desmistificada e mais isso contribui para a gente garantir que a proteção radiológica seja aplicada. Bom, dado o tempo que nós tínhamos, acredito que o que eu tinha para trazer hoje era isso. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Bueno, muchísimas gracias, Paola, excelente tu presentación también. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy. Y ya quedó grabado, así que después se va a subir al canal de YouTube de Fralk para que todos los que quieran también conocer sus exposiciones puedan entrar. Así que muchísimas gracias a los dos por exponer hoy. Que te mejores, Pavo, que estás. Yo estaba media igual al principio. Y sí, sí, es bravo cuando hablamos. Y bueno, dejarles un saludo para todos y muchas gracias por participar. En el chat se envió el formulario para que puedan completar la concurrencia para que se les envíe el certificado de asistencia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y damos por finalizado y que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos en diciembre con otras dos exposiciones. Un Muchas saludo Muito grande para gracias. obrigada todos. pelo Muchas convite. gracias. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Hasta la próxima.